E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan, sou professor de arte, certo? Esse vídeo ele é dedicado aos meus alunos do segundo e do terceiro ano, certo? Do segundo ano é um assunto que eles estão vendo agora, que é o Renascimento, certo? E do terceiro ano serve como revisão até para eles irem estudando para o Enem desse ano, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, então hoje nós vamos falar novamente sobre o Renascimento, certo? Eu sei que vocês do segundo ano não aguento mais ouvir falar em Renascimento, mas ele é um assunto muito importante que vocês vão precisar, né, o ano que vem quando vocês forem fazer o Enem. E para o pessoal do terceiro ano, né, esse é o ano do Enem, então vocês vão precisar desse assunto para já, certo? Então eu sei que vocês já viram também, mas é bom que a gente faz uma revisão aqui. Eu estou pensando em fazer esse vídeo em duas partes, certo? Então nessa primeira parte, porque é um assunto muito extenso, então eu acredito que vai ter que ser em duas partes esse vídeo, beleza? Então bora lá. O Renascimento ele foi um movimento científico-cultural, né, que nasceu na Itália no século XIV, e se estendeu aí até o século XVI, certo? Só lembrando que esse período foi um período de transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? O período do Renascimento, como eu falei para os alunos do segundo ano, basicamente, muito resumidamente, o que foi que aconteceu? Os caras pensavam de uma maneira, né, e começaram a pensar de outra. Então, a arte, que era de uma maneira, começou a ser produzida de outra maneira. Basicamente, foi isso como resumir, em poucas palavras, né, o Renascimento. Mas ele foi um período da Idade Moderna muito importante, né? Onde a Europa ela passou por muitas transformações, né? Tanto políticas, tanto econômicas, tanto sociais, tanto urbanas como culturais, né? Esse movimento ficou conhecido como Renascimento, porque seus protagonistas pretendiam, a partir dos ideais da cultura greco-romana, fundar um mundo novo. Então eles queriam resgatar, né, alguns ideais, né, da cultura greco-romana, da Grécia e da Roma antiga, certo? Para poder, digamos, reformular e trazer para esse novo mundo, beleza? Né? Esse movimento está relacionado à burguesia, certo? Né? Nas cidades medievais. Basicamente, no período do Renascimento, historicamente falando, né? No período do Renascimento, a Europa estava passando por uma transição, digamos, política, né? Eles estavam saindo do sistema feudalista, né? Do feudalismo, em direção ao capitalismo, né? Ao sistema capitalista de produção, indo em direção à burguesia, né? Tinha acabado de ocorrer a queda dos feudos, né? A população ela não conseguia mais continuar nos feudos, então ocorreu essa transição do feudalismo para a burguesia, beleza? Então ele foi um período também de transformações urbanas, né? De migração, da migração do campo para as cidades, como eu já falei, as pessoas elas não conseguiam mais continuar no feudo, então ocorreu essa migração do campo para a cidade. A partir daí, esse período também foi um período que ocorreu muitas atividades bancárias, né? Muitas transações, muitos empréstimos. Então, a partir daí, as cidades começaram a juntar recursos, né? Recursos esses que eram suficientes, né, para bancar os artistas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e o que seriam esse pessoal que bancava os artistas, beleza? Então, nesse novo mundo urbano, né, os ideais medievais não se adequavam aos valores burgueses, né, que se consagravam no lucro e no seu sucesso individual, tranquilo? Então, o período do Renascimento ele também foi um período de mudanças religiosas, de revolução religiosa, melhor dizendo, né? Ele foi um momento da decadência daquela mentalidade mais medieval, aquela que foi marcada pelo misticismo e pelo teocentrismo, né, que era Deus basicamente no centro das preocupações do homem. Então, o que foi que ocorreu? Os homens nesse novo modelo, eles não negavam a existência de Deus, né, mas eles se colocavam em primeiro plano os seus interesses terrenos. Então, a partir daí foi que surgiu o humanismo, né, que foi um movimento intelectual do renascentismo. Esse movimento ele foi surgido na Europa, mais precisamente na Itália, né, juntamente com o Renascimento, que colocava o homem como sendo o centro de todas as coisas
né, existentes no universo. Então, eles mudaram desse pensamento de que Deus era o centro do universo e passaram a ter um pensamento mais em que o homem é o centro do universo, beleza? Então, o Renascimento ele buscava fazer um resgate dessa cultura grega e dessa cultura romana, certo? Ao mesmo tempo que ele também criticava a cultura católica medieval. Então, obviamente, não tinha como apagar 1000 anos da história, né? Então, ao mesmo tempo que as obras do Renascimento eram mais humanistas, né? Elas ainda eram voltadas mais a serem obras relacionadas à religião, certo? Então, dentre algumas características do Renascimento, né, a gente pode destacar algumas, né? Como uma delas sendo o quê? O antropocentrismo, certo? Onde o ser humano passa a ser visto como o centro do universo, certo? Então, o homem ele era o centro de suas próprias ações. Então, ele negava, né, o teocentrismo, né, que era característico do período medieval, que era basicamente Deus como sendo o centro de todas as coisas, beleza? Então, nós temos aqui o teocentrismo versus o antropocentrismo, certo? No teocentrismo era da Idade Medieval, né, onde se colocava Deus no centro de todas as coisas, no centro do universo, e no antropocentrismo, que tinha um valor renascentista, né, surgiu do Renascimento, onde eles colocavam o ser humano no centro do universo. Né? No Renascimento ocorreram vários estudos, né, focados em si, realmente no ser humano, né? No corpo do ser humano, como o ser humano é a medida de todas as coisas. Esse foi um dos estudos, né, do homem vitruviano, que vocês já devem ter ouvido falar. Mais à frente a gente fala um pouquinho sobre esses estudos, beleza? Bom, então nós temos outra característica como sendo o individualismo, né, a valorização da criação e o espírito de competição, certo? Outro foi o racionalismo, a sobreposição da ciência, basicamente sobre a fé, né? Então, no racionalismo, né, o homem ele era capaz de interpretar o mundo sem a necessidade, digamos, da visão da igreja, certo? Então, o naturalismo, né, foi outra característica do período do Renascimento, que ele tinha preocupação em retratar fielmente os homens e os animais na arte. Então, no naturalismo, eles abandonavam a ideia de que o homem estava basicamente acima da natureza, né? Então, eles tinham mais uma visão de que a humanidade ela passava a se integrar com a natureza nesse período, certo? Então, esse fato levou a um maior conhecimento do corpo humano, a partir desse fato, certo? Da integração da humanidade com a natureza, beleza? Então, tivemos também o heliocentrismo, né? Que foi uma das maiores descobertas da história da humanidade, né? Onde o Sol era visto como sendo o centro do universo, contrariando a concepção geocêntrica de Ptolomeu, que achava que a Terra era o centro do universo, beleza? Então, algumas dessas descobertas, né, por questionarem alguns dogmas da Igreja Católica, elas foram violentamente combatidas. A Igreja tinha aquele pensamento de que, ainda trazendo um pouco da Idade Medieval, né, do período medieval, de que o homem ele não conseguia ver o mundo sem que a Igreja, digamos, fosse os olhos dele. Então, basicamente, eles combateram ainda todas essas questões, essas descobertas, né, que contrariavam, né, os seus ensinamentos e os seus pensamentos. Então, um dos fatores que ajudou na divulgação das novas ideias, né, foi um período digamos, de experimentação científica. Ocorreram muitas descobertas científicas. Então, um dos fatores que ajudavam na divulgação dessas ideias foi a criação da imprensa, né, pelo alemão João de Gutenberg, beleza? Então, nesse período também do Renascimento, ele foi um período do surgimento de novas ciências, né? Um fato que foi impulsionado pelo movimento das grandes navegações, certo? Ocorreram muitas viagens para a Arábia, a Itália tinha muitas negociações com a Arábia, certo? Naquelas feiras que eu falei lá no início, né, em relação à burguesia. Então, isso acabou sendo um fator que impulsionou a criação de novas ciências, né? Essas navegações para outros países, né, conhecendo novas águas, novas terras, então novos pensamentos, né? Então foi um fator que influenciou bastante para a criação de novas ciências, beleza? Bom, a gente já chega na parte da arte do Renascimento, certo? Então, lembra lá que eu falei sobre que a gente ia chegar nesses patrocinadores da arte?
Então, essa é a hora. Né? Os mecenas, eles eram o quê? Eles eram patrocinadores da arte, eles eram burgueses, eles eram príncipes e papas que financiavam e protegiam a arte dos artistas. Né? Basicamente, a burguesia, no período do Renascimento, ela queria status, né? Ela queria status e poder aquisitivo. Então, nada melhor nesse tempo do que a arte para dar esses poderes, né? Basicamente, à burguesia. Bom, então, os artistas, basicamente, os artistas renascentistas, né, eles procuravam recriar a realidade, né, e destacar a natureza através de suas pinturas. Né. Eles também destacavam a religião, né, ainda trazendo aquela corrente da Idade Medieval. Bom, pessoal, então só para revisar, certo? Alguns dos motivos para o surgimento do Renascimento. Né. A influência greco-romana, né, eles queriam resgatar, né, algumas questões da cultura greco-romana, né, para produzir, para, digamos, trazer para esse mundo novo, né? O outro foi a transição do feudo para a burguesia, né? Do feudalismo para o sistema capitalismo, né? Tivemos também o desenvolvimento comercial, né? Com as navegações marítimas e as transformações urbanas, né? Como eu disse, o fim do feudalismo, né? Iniciando a burguesia, né? Essa migração do campo para a cidade, beleza? Então, eu vou ficando por aqui para não se tornar um vídeo muito extenso e muito chato para vocês assistirem, certo? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Justamente para que não fique muito chato. Então, na próxima semana a gente vai estudar sobre as fases do Renascimento, certo? Que seriam basicamente o 300, o 400 e o 500, beleza? Então, se vocês gostarem do vídeo, né? Então deixem nos comentários. Se não gostaram também, deixem sugestões para que eu possa estar melhorando, né, na produção dos vídeos, beleza? Então, valeu!